Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino dos céus. É assim, irmãos e irmãs, que o livro dos Atos dos Apóstolos, no seu início, relata este período após a ressurreição do Senhor. Durante 40 dias, Jesus apareceu-lhes falando do reino de Deus. É este tempo, irmãos e irmãs, em que nós estamos vivendo, em que Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos, abre a mente dos seus discípulos, faz eles compreenderem que tudo aquilo que aconteceu no mistério de sua paixão, morte e ressurreição era cumprimento das profecias, das promessas do Pai, daquilo próprio que Jesus havia profetizado. E então, irmãos e irmãs, estes 40 dias depois da Páscoa de Jesus, ainda foi necessário para Jesus poder abrir a mente dos seus discípulos, abrir a inteligência deles, para eles compreenderem as Sagradas Escrituras, para eles agora não terem nenhuma dúvida acerca de que Cristo ressuscitou, acerca da vitória de Cristo sobre a morte, acerca da vitória de Cristo sobre o pecado. Agora, irmãos e irmãs, 40 dias depois de ressuscitado, 40 dias depois de estar aparecendo aos seus discípulos, 40 dias ensinando e abrindo a mente deles para compreenderem as Sagradas Escrituras, Cristo Jesus volta para o Pai. O mistério que hoje nós celebramos, o mistério da Ascensão, nos vai dizer logo em seguida o livro dos Atos dos Apóstolos: Jesus foi levado à vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Não mais era capaz de se ver Jesus da forma como eles viam antes. Cristo Jesus caminhando no meio deles, Cristo Jesus com seu corpo glorificado. Agora eles vão ter que encontrar, através da fé, uma forma de ver Jesus caminhando no meio deles, uma forma de ver Jesus presente no meio deles, pois Cristo havia dito antes de voltar para o Pai: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Cristo não abandonará os seus discípulos. Cristo, voltando para o Pai, não nos abandonou. Ele vai inclusive dizer para os seus discípulos: para vocês é melhor que eu vá para o Pai, para do Pai enviar para vocês o Espírito Santo. Porque Cristo, irmãos e irmãs, antes de voltar para o Pai, entregou a missão para os discípulos, e é o que nós ouvimos no relato do Evangelho de São Marcos, quando Jesus vai dizer: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Agora a missão de anunciar o Evangelho, de pregar a boa nova, cabe aos discípulos, é missão dos discípulos. E Jesus vai dizer em outro trecho do Evangelho, no Evangelho de São João: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Agora a missão passa a ser dos discípulos: ide pelo mundo inteiro. Mas para cumprir a missão dada pelo Senhor, o Senhor sabe muito bem
que os apóstolos, que a sua igreja e os discípulos necessitam da força do Espírito Santo. Por isso ele diz: para vocês é melhor que eu parta, para do Pai enviar o Espírito Santo. Cristo parte, voltando para o Pai, para do Pai enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Recebi do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mistério que iremos celebrar no próximo domingo. Recebi do Espírito Santo, agora os discípulos estão capacitados para cumprir a missão de Jesus: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Era preciso primeiro esperar a vinda do Espírito Santo. Era preciso primeiro estar em oração, como nós vamos encontrar a igreja no próximo domingo, no relato de Pentecostes. Os discípulos perseveravam unidos na oração com Maria, a mãe de Jesus. E é neste momento, enquanto eles estão unidos em oração, que o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo, descendo do Pai, enviado pelo Filho Jesus, torna os discípulos capazes agora de cumprir com a missão que o Senhor lhes confiou: ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Irmãos e irmãs, mas antes desta missão acontecer, era preciso aqueles 40 dias que os Atos dos Apóstolos nos fala no dia de hoje. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. É preciso, irmãos e irmãs, cada um de nós, antes de partir para a missão, fazer o encontro com Cristo, ser ensinado por Ele, ser instruído por Ele, escutar dele a palavra do Pai, pedir que Ele nos abra a inteligência, nos abra o coração para compreender as Escrituras. É preciso primeiro este momento com Jesus, estes 40 dias que Jesus passou com os discípulos depois de ressuscitado. É preciso que a gente tenha também como discípulo a mesma certeza e a mesma consciência que os discípulos tiveram depois daqueles 40 dias de Jesus aparecendo para eles. A consciência de que Cristo ressuscitou, de que Cristo venceu a morte, de que Ele é o Senhor, abaixo de quem todo joelho se dobra, como nos diz São Paulo. Todo joelho no céu, na terra e abaixo da terra se dobra para proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Ter esta consciência: o Deus a quem servimos é um Deus vencedor, é um Deus vivo, é um Deus que morreu numa cruz, mas não ficou na cruz, ressuscitou vencedor, ressuscitou vitorioso, para dar a todos nós a certeza da vitória. E Cristo volta para o Pai, mistério que hoje celebramos, o mistério da Ascensão, precedendo, como nos diz o prefácio do dia de hoje, desta festa da Ascensão. Ele, nossa cabeça, nos precedeu não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós a confiança de um dia o seguirmos. Cristo nos precedeu. O que significa preceder? Significa ir antes. Cristo foi antes de nós, mas é o caminho que todos nós faremos, indo de encontro ao Pai, se perseverarmos na fé, se perseverarmos até o fim, pois isto é o que ele diz: quem perseverar até o fim, este será salvo, este irá também para o Pai, este sentará com Jesus à direita do Pai, porque, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo sobe como nossa cabeça, é aquilo que diz São Paulo na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Deus fez dele
que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E onde está a cabeça, o corpo também deve estar. Onde está o corpo, a cabeça também está. Por isso, irmãos e irmãs, onde estamos nós reunidos como igreja, ali está Cristo, porque ali nós somos o corpo de Cristo, e o corpo não pode estar longe de sua cabeça. E quando nos reunimos como família para celebrar a fé, Cristo cumpre com aquela sua palavra: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Cristo é a nossa cabeça. Cristo está sentado à direita do Pai. À direita do Pai é para onde nós iremos, como igreja, como corpo de Cristo, como comunidade do Senhor, se perseverarmos até o fim, se permanecermos firmes em nossa fé. Enquanto, irmãos e irmãs, este ir para o Pai não acontece, peçamos então que o Senhor faça com cada um de nós aquilo que Ele fez com os seus apóstolos durante 40 dias, falando para eles sobre o reino de Deus. Que Cristo fale para nós sobre o reino de Deus, que Cristo abra a nossa mente para compreendermos o reino de Deus, que Cristo abra a nossa inteligência para compreendermos a Escritura, que Cristo nos dê sempre a certeza de sua vitória sobre a morte. Ele é o vencedor, Ele é o alfa e o ômega, como chama o livro do Apocalipse de São João. Que nós tenhamos sempre esta certeza, esta consciência: somos a igreja de Cristo, corpo de Cristo, Ele é a nossa cabeça. Onde Ele está, nós aí estamos, e onde nós estamos, aí o Cristo está. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança para um dia alcançarmos o reino dos céus, para um dia estarmos ao lado de Cristo, sentado à direita do Pai, conforme Ele está sentado, pois nós somos o corpo de Cristo, Ele que é a nossa cabeça. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança, que o Senhor nos faça sempre caminhar, tendo ouvido a sua palavra, tendo Ele abrido o nosso coração, aberto o nosso coração, aberto a nossa inteligência, para entendermos e compreendermos: Ele é o Senhor, Ele é o vencedor, Ele é a nossa cabeça, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, neste tempo que fala o livro dos Atos dos Apóstolos. É o tempo também nosso, tempo em que devemos sempre escutar a Cristo e a sua palavra. Durante 40 dias, Jesus apareceu-lhes falando do reino de Deus.